Meu nome é Carlos Vinícius Alves Ribeiro, sou promotor de justiça no estado de Goiás, mestre e doutorando em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo e professor de Direito Público na Universidade Federal de Goiás. Durante toda essa semana, temos estudado juntos, aqui na TV Justiça, o Ministério Público. E estudamos especificamente, desde a primeira aula, a origem do Ministério Público, a origem mais remota, a origem no Brasil. Depois, na segunda aula, já tratamos da gênese das atribuições extrajudiciais do Ministério Público. Na terceira aula dessa semana, tratamos das ferramentas de atuação extrajudicial do Ministério Público em espécie. E hoje, damos início à nossa quarta aula, em que sondaremos se existe discricionariedade na atuação do Ministério Público e no manejo desse ferramental de atuação extrajudicial. Portanto, o tema dessa semana é Ministério Público e o tema desta aula é discricionariedade na atuação extrajudicial do Ministério Público. Nesta aula nos acompanha 3 alunos, o Eliseu, a Renata e o Josenildo. E ao final eles participarão com suas dúvidas e suas perguntas. Vocês de casa podem mandar as dúvidas para nós e mandem para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Não esqueçam de identificar o título da aula e o nome do professor para que suas dúvidas sejam respondidas. Na aula passada, a terceira aula dessa série sobre o Ministério Público, nós tratávamos das ferramentas extrajudiciais de que dispõe o Ministério Público para o atendimento de suas demandas ou das suas atribuições na esfera de direitos meta-individuais, de direitos transindividuais. E ao relatarmos ou ao passarmos em revista aquelas ferramentas, nós arrolamos o rol de instrumentos legais de que dispõe o Ministério Público para se desincumbir, para bem cumprir a sua atuação. Nós dissemos na aula passada que na atuação extrajudicial do Ministério Público, que teve sua gênese, e dissemos isso na segunda aula dessa semana, lá no atendimento ao público, nós temos procedimentos de investigação preliminar anterior à instauração do inquérito civil público, nós temos o inquérito civil público e no corpo, no interior do inquérito civil público, nós temos requisições, nós temos notificações, nós temos recomendações, ajustamento de conduta, isso tudo para bem exercer ou se desincumbir de suas atribuições e de suas funções. E é chegado o momento, e é um momento crucial nesta semana, de saber se existe ou se não existe discricionariedade na atuação do Ministério Público, em especial na atuação extrajudicial do Ministério Público. E para falar sobre discricionariedade, que é o tema da nossa aula de hoje, a primeira coisa que nós temos que fazer é sondar, ou pelo menos acordarmos o que nós entendemos por discricionariedade. E para chegar lá, na discricionariedade, eu tenho que dar um passo atrás para com os senhores. E esse um passo atrás é no seguinte sentido. Se nós voltarmos lá na primeira aula, na aula de segunda-feira, nós vamos perceber que quando eu falava para os senhores da origem da palavra ministério, ministerium e minister, nós percebíamos daquela palavra que ministério é o ofício de ser servo, é o ser menor, é aquele que serve à sociedade, daí Ministério Público, é aquele que serve o público. E já naquela primeira aula, eu adiantava para os senhores, olha, lá na frente, na quarta aula, eu tocarei de novo neste tema ministerium, aquele que serve, pois ele diz com algo que nós vamos tratar na aula 4. É chegado o momento de tratarmos sobre um tema que me é muito caro, que é função. Função é um termo técnico utilizado em direito público, em direito do Estado, em direito administrativo, e tem um significado muito específico. Função é o dever de exercer alguma atividade em prol de outra pessoa. Isso tem a ver com a origem remota da palavra Ministério Público, ou Ministerium do Público, para o público.
Ou seja, o Ministério Público, e nós vamos entrar em acordo agora, exerce função. O Ministério Público, ele exerce atividade que não é serviente aos membros da própria instituição, ainda que eventualmente possa ser, por conta das peculiaridades da atuação do Ministério Público. E em que sentido? Vejam, senhores, que quem exerce função, exerce alguma atividade ou faz alguma atividade em benefício de outra pessoa. Este é o conceito jurídico de função. Isso é função. Eventualmente, todavia, o Ministério Público tutela interesses que transborda o indivíduo. E nós vínhamos tratando durante essa semana, desde a separação entre as atividades criminais e as atividades cíveis, que nas atividades cíveis nós temos um plexo de atividades muito ligadas a direitos que transbordam o individualismo, direitos que nós chamamos aqui de meta-individuais ou transindividuais. O que eu quero dizer? Quando o Ministério Público, por exemplo, atua na defesa e na tutela do meio ambiente equilibrado, da não poluição do ar atmosférico de determinada cidade, ainda que ele esteja exercendo função em benefício público, em benefício de terceiros, essa função também acaba por beneficiar o próprio cidadão investido daquela função. Ou seja, o promotor de justiça que também vive naquela agremiação humana, ele acabará sendo beneficiado da atuação que ele próprio desenvolveu. O que não significa que ele possa agir em benefício próprio. Ele age em benefício de outrem, pois ele exerce função. Portanto, função, o que é? É o dever de agir, é a obrigação de agir e está ligado à gênese da palavra ministerium. E depois, como eu já havia dito, o termo Ministério Público ou Ministère Public se espalha por toda a Europa, principalmente saindo da França no século XIX e vem chegar no Brasil em tempos atuais. Estamos de acordo, portanto, que o Ministério Público é o dever de servir. Servir o público, servir a sociedade. Seja em uma atuação, seja em outra. Seja desencadeando, seja iniciando a ação criminal, seja manejando o seu ferramental extrajudicial para se desincumbir de suas atribuições extrajudiciais, o Ministério Público exerce função. Ele tem que atender ou tem que satisfazer direitos e interesses de outras pessoas. E aí, nós chegamos em um ponto em que nós vamos ter que saber se nesse manejo desse ferramental extrajudicial do Ministério Público existe ou não discricionariedade. E para saber o que é discricionariedade, nós temos que saber, anteriormente, como é que o Estado brasileiro, outorga competências. Vejam, senhores, nós temos que partir da premissa de que o Estado, como um todo, ele tem uma série de atribuições. O Estado tem que satisfazer uma série de coisas. E para se desincumbir dessas suas atribuições, o Estado cria órgãos, cria instituições. Ao criar esses órgãos, ao criar essas instituições, o Estado tem que dotá-los, ou tem que dotá-las, de pessoas, de agentes. Essas pessoas que se investem de funções públicas, para exercer a atividade daquele órgão, para exercer a atividade daquela instituição, essas pessoas recebem o que nós chamamos de atribuições de competência. Ou seja, quando o Estado resolve, vou criar um poder judiciário para dirimir em última instância os litígios, vou criar um poder legislativo para legislar, vou criar um poder executivo para administrar, vou criar um Ministério Público para mover ações penais, para deflagrar a persecução penal e para tutelar os interesses mais caros de uma sociedade, como fez o 127 da Constituição. Quando o Estado faz isso, ele precisa de pessoas, ele precisa de gente. E essas pessoas, quando se investem nessas funções, aquela pessoa, aquele cidadão, quando vira juiz, quando vira promotor, quando vira deputado, quando vira senador, ele se investe de uma função. Ele passa a não mais exercer ou desempenhar a sua atribuição
para o seu próprio interesse. Ele passa a desempenhar a sua função em interesse coletivo. E quem é que vai dizer qual o interesse que ele deve satisfazer? Qual o interesse, qual a finalidade de sua função? A lei. A lei atribui competência no Estado de Direito e, portanto, vivemos em Estado de Direito. É a lei quem outorga competências e a lei quem diz o tamanho da competência, o raio da competência e o ferramental para que o agente maneje as suas atribuições e se desincumba de suas competências, satisfazendo aqueles interesses que não são dele, que são de outras pessoas. Pois bem, o que estou dizendo aos senhores é que o Estado ele pode atribuir competências a determinadas pessoas ou a determinadas funções explicitamente. Ele pode dizer, por exemplo, promotor de justiça, quando você receber o inquérito policial em suas mãos, você tem que fazer 3 coisas. Verificando que é caso de comprovada materialidade e de haver indícios de autoria, você obrigatoriamente oferecerá uma denúncia. Ou, promotor de justiça, você percebendo que falta alguns elementos e esses elementos devem ser buscados pela polícia judiciária, você pode devolver o inquérito para a polícia para que a polícia investigue mais. Ou, promotor, você percebendo que aquilo não é crime ou que não tem nenhum indício de autoria, você pode arquivar o inquérito. Quem disse isso? Quem disse isso foi a lei. A lei que atribuiu competência. A lei que disse que o Ministério Público deveria fazer assim. Portanto, o que quero dizer aos senhores é que a lei, Estado de Direito, recordem os senhores, atribui competências do Estado a determinados agentes, para que eles cumpram determinadas funções. E essa mesma lei vai dizer, caso a caso, como é que esse agente deve se desincumbir de suas funções. Pois bem, ocorre que em determinados casos, a lei pode atribuir competências, mas ela não pode, às vezes, não diz como o agente vai se desincumbir daquelas competências. A lei pode atribuir uma competência sem dizer especificamente como o agente deve agir. E aí? O agente não age ou o agente age? Precisamos então fixar, antes disso, que em Estado de Direito, lege silente ou ante o silêncio da lei, não há atribuição de competência. Esse é o primeiro ponto que deve ser fixado. Agentes do Estado, quem exerce função pública, apenas exerce, só pode exercer se houver uma lei atribuidora de competência. E por que isso? Por uma questão muito óbvia. O princípio da legalidade, que está previsto na Constituição, no mínimo em 2 situações explicitamente, ele diz o seguinte, lá no artigo 5º da Constituição Federal, ele fala, você, cidadão, você pode fazer tudo o que a lei não proíbe que você faça. Mas há uma outra legalidade, um outro princípio da legalidade, que na verdade não é outro princípio, é o mesmo, mas aplicado à administração. O que eu estou dizendo para os senhores é o seguinte, a legalidade lá do artigo 5º é a legalidade para o cidadão, é a legalidade minha, a legalidade sua, mas não é a legalidade daquele que exerce função pública. E por que não? Porque para aquele que exerce função pública, a legalidade está prevista no 37 da Constituição. E ela diz o seguinte, você, agente do Estado, você que exerce atividade administrativa lato sensu, você só pode fazer o que a lei determina que você faça. Vejam, senhores, a diferença entre uma coisa e outra. Se para o cidadão a legalidade permite que ele faça tudo, salvo o que for proibido, e a legalidade garante que ele não tem que fazer nada, salvo o que a lei determina que ele faça, lá no 37, a leitura da legalidade é outra. A leitura da legalidade é no seguinte sentido, o agente do Estado, ele desenvolve função. O agente de Estado presta uma atividade para outra pessoa. E se assim ele faz, ele só pode fazer o que a lei determina que ele faça. Isso está em qualquer bom manual de direito administrativo. Isso está em qualquer bom livro de direito do Estado.
O que às vezes não está lá é o complemento disso. Na verdade, a legalidade do 37, ela não diz que o Estado ou que os agentes do Estado apenas devem fazer o que a lei determina que faça. Ela diz mais. Ela diz o seguinte: o agente do Estado não deve apenas fazer o que a lei determina. O agente do Estado é obrigado a fazer o que a lei determina e isso é função. Ou seja, quando há uma lei que atribui uma competência, essa legalidade, que é a lá do 37 da Constituição, ela, para além de autorizar, ela determina que o agente do Estado cumpra a sua função. E aí você vai me dizer, bom, professor, mas o que tem isso a ver com a atividade do Ministério Público? Tem tudo a ver. Se recordarmos das aulas anteriores, vamos perceber que o Ministério Público recebeu um plexo de atribuições, e já falamos disso. E ao recordarmos disso, vamos também perceber o seguinte: Ministério Público é agente do Estado. Ministério Público integra um órgão constitucional de soberania, como já havia dito. Ministério Público recebe algumas competências do Estado, como também já havia dito. Portanto, qual é a legalidade aplicada ao membro do Ministério Público? A legalidade do 37. Portanto, se há uma norma, se há uma lei que determine que o Ministério Público haja em determinado caso, essa lei não apenas autoriza a ação, essa lei vai além. Essa lei determina a ação. Vejam, senhores, para ser bem genérico e para não verticalizarmos neste ponto, se formos lá no 127 da Constituição, que já mencionei aqui, ele diz o seguinte: olha, o Ministério Público é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, cabendo ao Ministério Público tutelar, e aí ele traz um rol de coisas bastante abertas, que depois detalha-se no artigo 129, que cabe ao Ministério Público fazer. E lá diz o seguinte: você é Ministério Público, no 127, deve tutelar, deve cuidar, deve guardar dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. E dentro deste pacote, deste grande pacote de interesses sociais e interesses individuais indisponíveis, existem direitos à saúde, existe direito à vida. E aí eu quero juntar essas coisas e trazer para os senhores um problema para que bem possamos visualizar onde quero chegar. Quero chegar no seguinte ponto. Se o Ministério Público é um órgão do Estado, criado para o Estado, para o desenvolvimento de atribuições de atribuições bastante estritas, se o Ministério Público foi criado para se desincumbir de algumas coisas, se o Ministério Público é formado por agentes de Estado, esses agentes do Estado exercem função. E se esses agentes do Estado exercem função, eles têm a obrigação, por conta da legalidade do 37, de se desincumbir da função. Qual a primeira norma pós-constitucional atribuidora de competência ao Ministério Público? O 127 da Constituição. Ela é uma grande atribuição de competência. Ela diz, olha, Ministério Público, desincumba-se disso aqui, zele pelos direitos sociais individuais indisponíveis, por exemplo. Ótimo, e depois você tem um rol de leis, de normas infraconstitucionais que vão detalhar cada um desses direitos e a forma com que o Ministério Público vai se desincumbir disso. Mas vamos tomar de exemplo um caso de má gestão na área da saúde. E o Ministério Público, percebendo no caso concreto uma má gestão na área da saúde, e podemos até criar ou melhorar o exemplo, imaginem os senhores um promotor de justiça de uma cidade em que ele é o promotor único, em uma pequena cidade do interior em que o promotor de justiça cuida de tudo na cidade. E ele toma conhecimento por ele próprio, por andar na rua, por ouvir as pessoas, ele toma conhecimento que a saúde pública está um caos. Imaginemos essa situação. Se nós imaginarmos essa situação que eu narro agora aos senhores, e se nós tivermos em mente que o membro do Ministério Público exerce função, e que ele tem que se desincumbir dessa função, e que, dentre os interesses individuais indisponíveis, está o direito à saúde e à vida, e dentre os interesses sociais está o direito a uma saúde pública que funcione,
nós chegaremos ao ponto de afirmarmos, sem nenhuma dúvida, que o promotor de justiça dessa cidade tem a obrigação de atuar, neste caso, para melhorar esse interesse ou para garantir este direito ou interesse transindividual. Tudo bem, até aqui não temos nenhum problema. E não teremos problema se, por exemplo, o Eliseu, morador dessa cidade que nós estamos criando hipoteticamente, for até a promotoria, sentar-se diante do promotor de justiça e dizer: olha, eu vim aqui, promotor, para narrar para o senhor um problema muito grave que acontece na saúde pública dessa cidade. E eu estou fazendo uma representação, ou, na linguagem popular, uma denúncia, entre aspas, para que o senhor maneje os seus instrumentos, maneje o inquérito civil público, maneje todo aquele ferramental extrajudicial para resolver os problemas de saúde desse município. Tudo bem. Se o Eliseu for lá, se o Eliseu comparecer na promotoria e fizer essa representação, eu tenho uma representação. Agora, o meu problema, e que toca com a discricionariedade, surge quando o Eliseu não vai. E quando nenhum outro cidadão vai. Quando o promotor toma ciência do problema por ele próprio, mas não toma nenhuma atitude. Como é que a gente resolve isso? Aí surge a questão da discricionariedade. E o que é discricionariedade? É a possibilidade de, diante do caso concreto, havendo uma atribuição de competência específica para o agente, ele poder buscar a melhor solução diante daquele caso concreto. O que eu quero dizer para os senhores é que discricionariedade é também decorrente da legalidade. Discricionariedade é uma oposição do que nós chamamos de vinculação. Quando a lei, além de atribuir a competência, ela diz como deverá ser desincumbida aquela atribuição, estamos diante de um caso de vinculação. Podemos citar um exemplo de direito administrativo, de uma competência vinculada. E um caso concreto. Se o senhor, se a senhora se submeter a um exame para tirar a sua CNH, e sendo aprovado em todas as fases deste exame, ao final, o que a lei diz? Uma vez submetido ao exame e aprovado no exame, o sujeito obrigatoriamente receberá a CNH. Isto é uma atribuição vinculada. Nós temos, de outro lado, outras atribuições de competências, essas não vinculadas. E essa é a questão que nós estamos tratando agora. São as atribuições de competência discricionária. Eu digo, agente, diante de determinada situação, você tem que agir. Mas você, agente, vai agir quando você achar que é melhor agir, da forma que você achar que é melhor agir, e para buscar o resultado que você repute o melhor no caso concreto. Voltando no exemplo, em que o Eliseu não compareceu na promotoria, mas que o promotor tomou ciência, por ele próprio, por ouvir dizer que havia um caos na saúde local, nós estamos diante de uma situação em que nós podemos sondar, no caso concreto, alguma discricionariedade. E em que sentido? O promotor da cidade, por exemplo, ele pode, sozinho, cuidar de questões criminais, de questões de família, infância e juventude, meio ambiente, idosos, deficientes. Ele tem um rol enorme de atribuições. E ele é apenas ele e mais ninguém. E aí, quando tomando ciência informal de que a saúde está um caos, ele caminha para a sua promotoria pensando: será que eu posso instaurar um inquérito civil público agora para resolver o problema da saúde no município? Será que este é o melhor momento? Será que alguma circunstância me indica que daqui a um mês, depois da eleição, após a posse do novo prefeito, não seria o melhor momento para se instaurar um inquérito civil público
para solucionar esse problema? Se nós estivermos neste campo, no campo de quando será o melhor momento para atuar, nós estamos no campo da discricionariedade. E aí nós estaremos reconhecendo algo que a doutrina administrativista raramente reconhece, mas que parece claramente existir. Existe discricionariedade no sujeito que recebeu a competência. E por que existe essa discricionariedade? Existe porque, se o promotor de justiça que tomou ciência informal for o X, ele poderá chegar em sua promotoria, naquele mesmo momento, fazer uma portaria de instauração de um inquérito civil público e começar, naquele momento, uma investigação extrajudicial do sistema de saúde local. Se o promotor for o Y, ele poderá pensar, não posso agir agora, porque eu já tenho muitos processos, eu já tenho muitos inquéritos em andamento e eu não consigo, esse não é o momento mais oportuno para eu instaurar mais um inquérito. Se o promotor for o Z, ele pode pensar o pior. Ele pode pensar, enquanto ninguém representar, eu não vou fazer nada. E aí nós podemos estar diante de um outro gravíssimo problema. Qual é o limite entre a discricionariedade do agente que opta pelo melhor momento de agir e a discricionariedade do agente que opta pelo não agir? E como é que é feito esse controle? Vejam, senhores, a dificuldade de se controlar isso. Se o Eliseu comparece na promotoria e faz a representação, o Eliseu vai poder fazer o controle da representação. O que eu quero dizer? Se eu recebo a representação do Eliseu, eu tenho que tomar uma atitude. Se eu não tomo, o Eliseu pode, por exemplo, acionar o Conselho Superior do Ministério Público, que é quem faz o controle dessa atuação extrajudicial do Ministério Público. Agora, e se ninguém me representa? E se ninguém vai até o promotor e faz uma representação? Como é que os órgãos de controle da própria instituição ou o Conselho Nacional do Ministério Público poderá controlar a não atuação do Ministério Público? Como é que será feito o controle? Como é que o Eliseu vai saber? Como é que o Conselho Superior do Ministério Público vai saber? Ou o Conselho Nacional saberá? Se eu tenho ciência e não agir porque eu estou esperando o melhor momento? Se eu não tenho ciência, ou se eu tenho ciência e deliberadamente não vou agir. O problema da discricionariedade no momento de agir é exatamente este. O problema da discricionariedade no momento de atuação é que nós não temos um controle do conhecimento subjetivo, se não houver uma representação, do membro do Ministério Público. E aí nós estaremos no campo da discricionariedade do sujeito. Partindo adiante, temos outras situações de discricionariedade na atuação do Ministério Público. Outras situações que demonstram discricionariedade na atuação do Ministério Público. E eu posso dar outro exemplo. Quando o Ministério Público, ou membro do Ministério Público, olha para uma norma que atribui a ele competência, quando ele lê um dispositivo legal que atribui a ele uma competência, ele pode não reconhecer um fato que gere a ação dele. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós temos discricionariedade também na hipótese da norma. O que é isso? Quando eu olho a norma, eu, leitor da norma, intérprete da norma, posso interpretar a norma de alguns jeitos possíveis, principalmente se nós estivermos diante de conceitos jurídicos indeterminados. Vejam, senhores, quando tratávamos em aulas anteriores da atuação civil do Ministério Público, precisamente lá do 82, inciso 3 do Código de Processo Civil, eu dizia o seguinte, que o Ministério Público tem o dever de agir na tutela do interesse público evidenciado pela natureza da lide ou na qualidade da parte. Ótimo. Quando eu leio essa norma, que me determina a agir, e chega um procedimento em minhas mãos, eu posso olhar para a norma e dizer o seguinte: olha, eu tenho interesse de agir se houver interesse público.
eu olho para o fato e olho para a norma. E eu digo, esse fato aqui tem interesse público? Ou seja, a norma, quando eu interpreto, em virtude da vaguidade, em virtude da fluidez da expressão linguística, ela pode me deixar na dúvida. Ela pode me impor uma interpretação. O que estou dizendo aos senhores? Que, eventualmente, a discricionariedade administrativa, ela não vem detalhada na norma atribuidora de competência. A norma que atribuiu competência, ela pode não dizer, olha, Ministério Público, diante desse caso, procure a melhor solução. A melhor solução será a solução que o senhor vai adotar. Isso seria uma atribuição de discricionariedade pela lei. Mas a discricionariedade pode decorrer da hipótese da norma. Lá no 83, por exemplo, do CPC, quando ela faz menção a interesse público, eu posso ler interesse público e dizer o seguinte, bom, mas será que esse fato se amolda ao interesse público? Será que esse fato é interesse público? E eu tenho, portanto, um signo linguístico que, por conta da fluidez, não me permitirá saber exatamente se o fato se amolda à norma. E aí nós chegamos a uma conclusão, que discricionariedade pode ser atribuída ou expressamente pela lei, ou em virtude de expressões plurissignificativas. O que estou dizendo? Estou dizendo que não é apenas a lei objetivamente dizendo que há discricionariedade que me mostrará a existência de discricionariedade. Eventualmente, palavras utilizadas pela lei, plurissignificativas, vagas, atribuirão também competências discricionárias. Se nós formos em normas mais remotas, no CPC, por exemplo, ou na própria Constituição, quando diz que o Ministério Público agirá na tutela de interesses sociais ou individuais indisponíveis, eu tenho expressões fluídas, amplas, que eu preciso interpretar para saber se, no caso concreto, essas expressões amoldam-se ou não às normas. E vejam, senhores, o que estou dizendo é que conceitos jurídicos indeterminados também podem atribuir competência discricionária. Quando eu olho para um conceito e não consigo conceituá-lo, eu não fecho a conceituação, eu estou diante de uma moldura, de um quadro, se eu não tenho um conceito, se eu tenho apenas uma moldura, em que determinados casos a pintura caberá ou não na moldura, eu estou diante de normas que podem ou não, a depender da minha interpretação, me atribuir competências discricionárias. Ou seja, para além de uma discricionariedade no sujeito, a depender do promotor de justiça, a depender do procurador da República, ele agirá neste caso agora ou ele agirá neste caso depois de amanhã. A depender do promotor de justiça, a depender do procurador da República, ele agirá neste caso e neste caso ele não agirá. E a gente está abstraindo a hipótese de uma omissão, mas é a hipótese de uma interpretação. E a depender de um ou de outro, quando ele olhar para a norma, e aí estou tratando de discricionariedade na hipótese da norma, quando ele olhar para a norma, ele poderá ver ali uma atribuição de competência para ele ou não. Ele pode, diante de um conceito plurissignificativo, dizer o seguinte, isso aqui não está me atribuindo competência diante deste caso concreto. Portanto, nas atribuições ou no manejo deste ferramental extrajudicial, nós temos muita discricionariedade. Nós temos um plexo de atribuições discricionárias. E vejam, os senhores, a resolução número 23 do Conselho Nacional do Ministério Público, que eu já havia dito aos senhores nas aulas passadas, que foi a resolução que regulamentou a atribuição extrajudicial do Ministério Público, ela diz o seguinte, que o Ministério Público atuará diante de algum fato que determine a atuação do Ministério Público em casos de tutela de interesses coletivos. Quando diz o Ministério Público atuará, ele está dizendo que, naquela resolução, quando a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público olha para as normas, ele percebe que há atribuições de competências, ou seja, dever de agir do membro do Ministério Público.
mas não há um marco temporal. A Resolução 23 não marcou o tempo de agir do membro do Ministério Público. O que estou dizendo? A resolução poderia ter dito o seguinte: membro do Ministério Público, você, como é óbvio, atuará se houver uma representação, se o Eliseu comparecer e representar na sua promotoria. Mas você também atuará, porque o inquérito civil público, e isso foi dito em aulas passadas, ele pode ser dado início ou deflagrado tanto pela representação quanto pela portaria, por conhecimento próprio. A resolução poderia ter delimitado o tempo máximo, pelo menos, em que o membro do Ministério Público não representado, que não recebeu a notícia daquele fato, tomando ciência, agirá. Ou seja, poderia a resolução ter marcado um lapso temporal para que, não havendo representação, o membro do Ministério Público haja. E por que não fez? Por uma questão fática. Não é possível sondar o conhecimento subjetivo do agente. Não é possível se provar, se não houver representação, que o membro do Ministério Público tenha tomado ciência daquele fato que determina a sua atuação no caso concreto. E aí nós temos um problema. Nós temos o problema de reconhecimento de atribuição de competência e, portanto, como decorrência, reconhecimento de dever do agir, mas nós temos também o problema de quando agir é uma faculdade do agente. O modo de agir é uma faculdade do agente. Superado isso, nós vamos para o próximo passo. Vejam, até agora estávamos no tomando conhecimento ou não tomando conhecimento, quando agir e se agir, estávamos na discricionariedade na hipótese da norma. Mas imaginemos, os senhores, que nós estamos no caso de o Eliseu ter comparecido na promotoria, ter feito uma representação e ter dito que a saúde do município está um caos, ou que o prefeito está desviando verba da saúde. Diante disso, o que tem o membro do Ministério Público a fazer? Algumas opções. Ele pode fazer uma investigação preliminar e descobrir, por exemplo, que o Eliseu não tem razão, que a saúde do município é uma perfeição. E, neste caso, arquivar a representação. Esse arquivamento é submetido a um órgão interno, o Conselho Nacional do Ministério Público. E este órgão, o Conselho Superior do Ministério Público. E este órgão interno fará uma revisão dessa atuação. Esse órgão pode concluir, por exemplo, que o membro do Ministério Público errou, que ele disse que a saúde estava em perfeição, mas não estava. E, portanto, deve atuar ou continuar atuando naquele caso e devolve para que o membro do Ministério Público permaneça atuando. Ou o Conselho Superior poderá, por exemplo, homologar aquele arquivamento, reconhecendo que agiu bem o promotor ao arquivar, porque de fato não temos problema na saúde no caso concreto. Imaginemos que, com a representação, instaura-se um inquérito. Portanto, eu tenho um inquérito civil público. E durante a instrução desse inquérito, que muito se assemelha a uma instrução de um processo judicial, o promotor começa a expedir notificações, requisita documentos, requisita perícia. E lá pelas tantas, ele chega num ponto em que ele tem que tomar algumas decisões. E quais decisões são essas? Ele pode decidir, por exemplo, por expedir uma recomendação para o secretário de saúde, dizendo: secretário, eu constatei que há uma má gestão de finanças de saúde ou de verbas de saúde. Eu constatei também que a gente pode corrigir isso, que o serviço público de saúde está mal prestado, mas passível de correção. E eu posso, neste caso, abrir a minha maletinha de ferramentas extrajudiciais e arrancar de lá a recomendação. E se eu fizer isso, eu recomendo ao secretário de saúde, eu recomendo ao prefeito que faça uma adequação na política de saúde, na prestação de saúde e resolva a questão. Eu posso também, ao contrário, chamar o secretário, chamar o prefeito e falar: a sua atuação está ilegal, você está agindo indevidamente,
Você tem que melhorar essa atuação. E você desviou o dinheiro público, que era da saúde, para outro lugar. Portanto, vamos ajustar a sua conduta. Você tem que fazer isso para adequar às normas legais. Você vai devolver X para a conta da saúde. Você vai atender de tal forma. Você vai cumprir a pactuação do SUS. E assinando isso, aquilo é um documento, é um título executivo que pode ser, inclusive, executado diante do não cumprimento. Mas aí voltamos àquela questão. O que faz e qual é a chave interpretativa para que o membro do Ministério Público opte por uma ferramenta ou por outra? Nós podemos dar um passo além. E eu posso dizer aos senhores que esse mesmo membro do Ministério Público, ele pode recomendar, ele pode sugerir um ajustamento de conduta, mas ele pode, ao invés disso, depois de ouvir pessoas, de requisitar documentos, ele pode simplesmente ajuizar a ação, sem tentar buscar uma solução não judicializada. Essas opções, entre aspas, são opções discricionárias. São opções que abrem ao promotor de justiça diante do caso concreto. Ou seja, no curso do inquérito civil público, o promotor poderá, diante do caso concreto, recomendar, ajustar conduta ou ajuizar a ação civil pública, judicializando a sua demanda. É interessante nós percebermos que, para que bem controlemos essa discricionariedade, para que bem controlemos essas opções que se abrem, cada uma das etapas, cada passo da atuação extrajudicial deve ser motivada. Ou seja, quando o Ministério Público instaura o inquérito civil público, ele deve motivar detalhadamente o que fez. Quando ele arquiva, da mesma forma. Quando o Ministério Público vai recomendar que se adeque uma atividade ou um serviço, ele deve motivar detalhadamente o motivo daquela recomendação. Quando ele deixa de recomendar, me parece que ele também deve detalhar. Quando o Ministério Público chama aquele que é investigado para ajustar conduta, ele deve motivar por que está fazendo. Ou quando ele não chama, ele também deve motivar. E me parece, quando o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública e abre mão de todas aquelas ferramentas extrajudiciais de que ele tinha à sua disposição para solucionar as questões e garantir bem da vida de maneira mais rápida, quando ele abre mão daquilo tudo e ajuiza uma ação civil pública, quando ele judicializa a questão, ele igualmente deve motivar. E motivar, neste caso, é motivar, inclusive, o motivo de não ter optado por outras ferramentas. É motivar dizendo, olha, a situação era tão grave, a situação era tão extrema que eu não tinha tempo para recomendar, que não era possível correção de rumo por ajustamento de conduta, que eu tinha obrigatoriamente que judicializar. Ou a situação era tão grave que eu precisava de uma cautelar em ação civil pública, que eu precisava de uma liminar, que não havia possibilidade de correção administrativa. Reconhecer que o Ministério Público, ao receber essas atribuições extrajudiciais, recebeu também atribuições discricionárias, não é mal nenhum. Ele de fato recebeu. Tanto recebeu que o promotor X pode resolver uma questão com ajustamento de conduta, o promotor X pode resolver uma questão com uma recomendação, ou, mais ainda, com um telefonema, sem formalizar nada, em um bate-papo, em uma conversa, em uma explicação, ou o promotor Y, diante daquele mesmo problema, na cidade ali do lado, com o mesmíssimo problema, ele poderá, de pronto, ajuizar a ação, iniciar uma ação judicial. E o que determina o que será uma coisa ou outra é a atuação ou o entendimento do membro do Ministério Público. E aí, volto a afirmar, a presença de discricionariedade no agente.
e a necessidade de se bem motivar cada uma dessas etapas para que essas etapas possam ser controladas dali em diante. Portanto, é chegado o momento da aula em que nós teremos a participação dos nossos estudantes aqui presentes e indago se os senhores ficaram com alguma dúvida. Existe discricionalidade diante da eleição da atuação? Existe, Eliseu. Como eu havia dito, quando o Ministério Público maneja aquelas ferramentas extrajudiciais, quando o Ministério Público abre aquela maleta extrajudicial, ele tem a opção, entre aspas, de agir recomendando, ajustando a conduta ou abrindo mão disso tudo e ajuizando uma ação. Essa opção do que ele vai usar é uma opção legítima e discricionária, o que significa, como veremos na próxima aula, que não é controlável. Professor, sim, a atuação extrajudicial do Ministério Público pode ser controlada pelo Conselho Nacional do Ministério Público? A atuação extrajudicial do Ministério Público, ela é controlada primeiramente por um órgão interno da própria instituição. O Conselho Superior do Ministério Público é um órgão colegiado, um conselho, portanto, que faz o controle da atuação administrativa ou, para tratarmos com a expressão que estamos utilizando nestas aulas, extrajudiciais do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público poderia ter atribuição de controle dessa atuação extrajudicial. Acontece que, não obstante, na norma constitucional, lá no 130A da Constituição, a norma que criou o Conselho Nacional do Ministério Público com a emenda constitucional número 45, não obstante lá ser dito que o Conselho Nacional tem atribuição para controlar as atividades administrativas do Ministério Público, e não obstante me parecer que a atividade extrajudicial do Ministério Público é atividade administrativa, o Conselho tem ficado bastante reticente, o Conselho Nacional, em se fazer esse controle, afirmando que aquilo ali é atividade fim do Ministério Público e ele não poderia controlar. Este tema nós vamos enfrentar mais detalhadamente na nossa última aula deste curso. Mais uma pergunta? Quem determina ao membro do Ministério Público qual instrumento jurídico ele deve utilizar caso a caso? Olha, Renata, quem determina é o próprio membro do Ministério Público. É ele quem vai determinar, diante do caso concreto e diante da hipótese da norma, qual instrumento é o mais adequado para ele utilizar. E por quê? Porque aquilo é uma opção discricionária. A lei não disse especificamente, não foi vinculante, no caso da hipótese da norma, de qual instrumento ele deveria utilizar em cada caso. Por quê? Porque os casos são inúmeros, infinitos, e a lei não poderia detalhar qual ferramental é o mais apropriado a priori. É o próprio membro do Ministério Público quem vai escolher o seu instrumento na hora de atuar. Chegamos ao momento, portanto, de fazer o nosso resumo da aula de hoje. Hoje nós iniciamos a aula recordando quais são as ferramentas extrajudiciais de atuação do Ministério Público e sondando se existe o que chamamos de discricionariedade na atuação do Ministério Público. Se no manejo deste ferramental, o membro do Ministério Público teria discricionariedade, teria a opção de, no caso concreto, optar pelos instrumentos e, mais que isso, optar pelo momento ideal de agir, ou sondar uma discricionariedade na hipótese da norma diante do fato que lhe foi apresentado. Seguimos para a nossa última aula, amanhã, que, ainda no tema do Ministério Público, fará uma reflexão prospectiva do que pode ser melhorado, do que deve ser melhorado na atuação extrajudicial do Ministério Público. Você, aí de casa, com alguma dúvida, pode mandar o seu e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E para assistir às aulas anteriores, acessem www.tvjustiça.jus.br. Convido todos para amanhã estar aqui comigo para a última aula sobre o Ministério Público. Até lá!